Saudando os eminentes pares, em especial os desembargadores da outra Câmara, que comporão aqui, desembargador Sebastião, desembargador Anil, desembargador João Ferreira, que está chegando, doutora Flávia também, que sem a presença deles, regimentalmente convocado, nós não teríamos sessão hoje, em face da ausência justificadas das meninas desembargadoras Clarice e Maria Helena, cujos processos em que as mesmas funcionam serão todos adiados. A senhora sabe? É 1 da pauta, Energisa. Só vou dar o nome do autor. 2 da pauta, Delfino Casavecchia. 3 da pauta, Ford Motor. 4 da pauta, Aparecido Macir Favorito. 5 da pauta, Josias Vieira. Mas essa aqui pode julgar, né? Ah, pediu vista, tá. 5 da pauta. Também o 6 da pauta, Alcatel. Clarice é técnica, também está suspenso. O audiência justificada da relatora. 7 da pauta. 7 da pauta é EMPA. 8 da pauta AGM. 9 da pauta Expresso Maringá. 10 da pauta Transporte Norte Maringá. 14 da pauta Regional Fomento. 16 Unimed Cuiabá. 23 Banco do Brasil. 24 Ana Lúcia de Oliveira. 27 Pedreira Mato Grosso. 29 TKS. 38 Samsung Eletrônica da Amazônia. 39 Joana Leite. 47 HSBC Bank. 53 Agemed Saúde. 64 Dargleas Juliano. 66 Unimed Cuiabá. 68 Sandra Oliveira. 69 Zé Augusto Xavier. 70 Kenete Antero de Paula. 72 Luana. 73 Tomás Garcia. 77 Regina Helena Ferreira Viana. E 75 Espólio José Aparecido Martins Júnior. 76 Rodo Rápido Transporte. 77 Alexandre Rodrigues da Fonseca. 78 Banco HSBC. 81 Marcos Venega. EUNE Educacional 84, Elisane Silvestre Rocha 86, Adeli Arange 87, João de Oliveira, Dirceu Gaebim 88, 89 CB, 7 do PJF Rave Indústria Corporação, 8 Rave Indústria também, 9 Bradesco Seguros, 10 Unimed Cuiabá, 11 João Carlos Capistrano, 12 Eva Soares de Oliveira, 13 Antônio Eustáquio da Silva. Esses são os processos que estão adiados em face da ausência justificada dos desembargadores. Senhor presidente, apenas uma dúvida. No número 8 da pauta, na sessão passada, a relatora já proferiu o voto e Vossa Excelência pediu vista. Esse número 8 também está adiado? Esse está adiado porque, em tese, ela poderia voltar atrás no seu voto. Mas não há nenhum óbice de que nós continuemos com o julgamento. Isso porque o desembargador Sebastião também... Não, eu vou julgar isso aí. É o desembargador João Ferreira que está vinculado. Está vinculado? Muito obrigado. Então, pode. Então vai ser julgado, Excelência.
Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente, o 1 da pauta está sendo aplicado técnica de julgamento do 942 novo do CPC, e nós temos um voto condutor da relatora e um voto divergente da primeira vogal, ambas ausentes de forma justificada, como o senhor já disse. Temos também a informação que a desembargadora Clarice se submete a uma cirurgia e deve ficar mais tempo do que uma sessão ausente da Câmara. É a informação que a assessoria nos passou. E temos parceiros nesse processo de fora, do Rio de Janeiro, inclusive. Gostaríamos de ver a possibilidade de Vossa Excelência retirá-lo de pauta para nova publicação. Tá bem, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. O meu é o número 6 da pauta, Excelência. É um julgamento pelo quórum estendido do 942. E como já haviam participado inicialmente do quórum o desembargador, Vossa Excelência, o desembargador Sebastião Moraes, o desembargador João Ferreira e a desembargadora Nilza, como a desembargadora Clarice não havia participado, eu questionei da possibilidade desse julgamento ocorrer com os presentes, mas ela já me esclareceu que parece que a desembargadora Clarice foi convocada para esse quórum. Então, então esse processo também será retirado de pauta e novamente incluído em pauta. É isso, Excelência? Tá, então é só o acompanhamento, então. Obrigada, Excelência. Desejando a proteção divina do por aberta a sessão. Se não houver divergência, eu dou por aprovada a ata da sessão pretérita. Tudo. Eu tenho 70 julgamentos, 75. O 8 o senhor vai julgar. Esse é o condutor do Cláudio, que falou? O senhor vai julgar? Vou Não, eu vou só preparar aqui. Vou julgar. O Guaranazinho, né? Sim, senhor. Garané, café, tudo que tem direito. Opa. Sebastião. Lá não tinha, né? Não tinha, não, eu levo. Levo. Então passo a julgar o agravo do instrumento Raimundo Leonardo Pimentel, agravante Marco Roberto Nonato. É o 6 do processo judicial eletrônico. Mais conhecido como PJ.
A senhora vai ter que me dar uma mãozinha aqui, sabe? Eu estou meio complicado hoje. Ainda estou meio gripado também. Quase que eu não compareço também hoje. Eminentes pares, agravo do instrumento contra a decisão proferida em execução de alimentos, movida por Raimundo Leonardo Pimentel, em face de Marco Roberto Nonato, comarca de Rondonópolis. Alega o recurso que a modificação de primeira instância incluiu juro moratório ao cálculo do débito somente poder ser modificado mediante recurso apropriado, bem como o pedido de reconsideração do agravado não tem natureza de embargo declaratório. Sustenta a violação do artigo 406, etc. etc. Com licença, senhor. Este é o relatório. Eminentes pares, eu estou aqui, em relação a esse agravo do instrumento, conhecendo e desprovendo, porque... mas não há sustentação oral? É agravo? É Tem agravo. pedido, mas teve a mudança. Será que é fazer sustentação oral? Eu sou do recorrido, excelência. Do recorrido, exatamente. Não, eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso, embargador Jonas, embargador Sebastião, porque júri de mora é que se vilege. Então não há como ter pedido expresso de inclusão de juros, né? E a contagem de 1% nos alimentos é o mínimo prescrito no artigo 406 do CPC. Esse aspecto eu estou conhecendo e negando provimento a esse agravo do instrumento como voto. De acordo, irmão? De acordo. Então o quarto reconhecido e desprovido. Obrigada, excelência. É o 6 do PJ. É o 6 da pauta, exatamente. Do PJI. Passamos agora ao 63 da pauta. Geni Pires dos Santos e Yolanda Samara Calongas. Você vai ter que me ajudar. Eu também não estou muito bom de saúde hoje, aí, mas eu vou aguentar. É o 63 da pauta. Eminentes pares, trata-se de ação, em verdade, de uma ação de rescisão contratual com reintegração de posse, proposta por Yolanda Samara dos Santos e fase Geni dos Santos e Gilson Romulo Santos, com a finalidade de rescindir contrato de compra-venda não adimplido pelos compradores e, por consequência, ser reintegrado no imóvel urbano localizado na Rua Pimenta Bueno, bairro da Aquina, comarca de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Em grau recursal, sustenta a princípio legitimidade do Gilson Romulo dos Santos, sua na parte passiva, já que o contrato diz respeito ao somente a Yolanda e Geni. No mérito, sustenta desacerto de sentença, alegando que as provas não são hábeis para a procedência da demanda, sem contudo fundamentar esse aspecto. Que as testemunhas roladas de verdade não tinham conhecimento do negócio. Essas são as contra-razões. Há um pedido de preferência. Vossa Excelência faz sustentação oral pelo recorrido ou pela apelante? Pela pelada. Pela pelada. Se Vossa Excelência nos permitir, eu vou dispensar a sustentação oral de Vossa Excelência, porque, pelos seguintes aspectos. Em relação ao Gilson Romulo dos Santos, está tudo favorável à senhora. Em relação ao Gilson Romulo dos Santos, realmente ele não assinou o contrato de locação. Mas é o contrato de compra e venda da casa que ele não pagou. Mas é acumulado com reintegração de posse, o Gilson também, nessa parte, tem interesse, eu estou excluindo essa preliminar. De acordo, embargador Sebastião? De acordo, embargador. Com relação ao mérito dessa questão, eminentes pares, esta aqui é daquelas coisas que acontecem no judiciário que vocês não acreditam. O cidadão comprou, deu 10 mil de entrada, ia entregar um veículo L200, não entregou, não pagou o restante do contrato. E o que ele diz aqui, a defesa dela é daquelas defesas que não inconciliáveis, não nega que deve. E outra coisa mais, eu estou provendo o recurso, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso do juiz. Eu estou majorando a verba honorária de 5 mil para 8 mil reais.
E ainda mais, seguindo a trilha e entendimento do desembargador João Ferreira, eu estou em face do ato ilícito praticado ser tão grande que, se Vossas Excelências quiserem, eu lerei o voto. Eu estou, desde já, concedendo tutela de urgência para que essa senhora seja reintegrada de plano no imóvel. Isto porque, além do mais, ela é idosa, tem quase 80 anos. 74 anos. 74 anos de idade, foi privado do único bem que possuía, está encostado na casa de outro, não retém imóvel, e vem mais. Quando ela receber o imóvel, pelo que consta dos autos, ela vai receber o imóvel completamente destruído. É isso mesmo, né? Sim, senhor. Então, está de acordo, De mano? acordo. Está de acordo, mano? Então, nós conhecido do recurso e desprovido, majorado verba sucumbencial e deferido tutela de urgência. É 13 da pauta, a espólio do Gabriel Júlio Miller e a Associação de Pequenos Produtores Rurais. Eu sou o relator. Esse aqui nós estamos rejulgando e a sustentação oral e agravo sumenso só diz respeito quando diz a mérito da questão. Por hora é um despacho, não está incluindo no mérito, é questão de possessória, de conceder ou não liminar, por isso não vou conceder sustentação oral. A senhora me dá para mim? Questão de ordem, excelência. Pode não. Queria saber quem são, além do senhor, quem mais vai participar do julgamento. Quem vai participar, se vai participar do julgamento é o desembargador, o João Ferreira, desembargador João Ferreira e desembargador Sebastião Barbosa de Farias. Ontem nós protocolamos uma petição de impedimento do desembargador João Ferreira, filho. Presumo que já deve estar nos autos. Essa é a regra, em se tratando de exceção, deveria ser, como se trata de convocação, pode ser feito até oralmente. E eu confesso que não vi essa petição. Desembargador João Ferreira, Vossa Excelência... Não, desculpe, a diretora me apresentou agora a petição, hoje de manhã cedo, onde se diz que, em razão de uma exceção de suspeição arguida ou pela parte, eu estaria impedido de julgar esse processo. Eu não tenho conhecimento dos fatos, portanto, me considero apto a julgar. Está perfeito. Questão de ordem, excelência. Perfeito. Questão de ordem. No caso concreto, data vênia, tem que ser suspenso o julgamento, porque eu tenho que fundamentar a alegação que eu fiz. Isso está dentro do princípio do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal. Não pode ser modificado por conveniência, ainda que seja do desembargador, primeiro. Segundo, a fundamentação que nós temos é extremamente séria. E já vou adiantar para Vossa Excelência. Arguí aqui, pedimento do vereador Dirceu dos Santos, por ter recebido propina. Dessa sessão participou o ilustre desembargador e a desembargadora Cleuci. A sessão teria que ter sido suspensa, ex legis, não foi. Proferiram o voto. Este processo está parado porque eu quero que ele esteja parado. Vai ficar até a hora que eu desejar mexer nele. E, obviamente, que o voto dele e da outra desembargadora terão que ser examinadas pela autoridade superior que eu encaminhar. Tá Arguiu o impedimento, não suspendeu a sessão, votou e emitiu o juízo de valor, o voto dele pode estar contaminado, me parece uma coisa óbvia. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que, no passado recente, eu já havia arguído o impedimento do desembargador, num processo em que eu atuava para a Nicola contra a STMix. O STMix é aquela empresa que o Ministério Público instaurou procedimento sob a acusação de que o fórum foi superfaturado e ela se beneficiou. Neste processo, o senhor desembargador não era titular. Nas poucas vezes que o substituiu, compareceu no processo para anular a decisão da juíza. Torno a repetir a Vossa Excelência. Arguiu o impedimento dele,
em um processo que eu advogava para Nicole contra o Estimix. Vossa Excelência era o substituto. Nenhum substituto despacha juiz substituído. Máximo, mandado de segurança, medida cautelar, tutela de urgência. Vossa Excelência, nesse processo, toda vez que a titular dava uma decisão favorável, Vossa Excelência ia como substituto e modificava a decisão. Fiz isso 3 vezes. Arguí impedimento com 110 folhas. Vossa Excelência se afastou, perdeu o objeto. Mas, obviamente, que Vossa Excelência não poderá participar de nenhum julgamento em que eu figurar como advogado. Por essa razão, e pela razão muito maior, de eu ter arguído que um desembargador recebeu propina, a lei diz que suspende-se, não se suspendeu e Vossa Excelência votou. Na minha concepção, tem que se apurar se o voto de Vossa Excelência e da vereadora Cleucite Terezinha Chagas está contaminado ou não. Defenderei que está. Por essa razão, senhor presidente, eu pondero-lhe que não é possível escamotear o devido processo legal. Uma acusação tão séria desta, e tão séria, tribunal, que em relação ao Dirceu nada fizeram. Eu farei. Doutor, sem dúvida nenhuma, a acusação é extremamente séria. Limite-se, Vossa Excelência, à suspeição. Porque eu aconteceu... Eu arguí a suspeição porque ele estava presente lá na sessão. O desembargador João Ferreira disse que não é suspeito, mas eu vou utilizar vou ser salomônico para evitar qualquer constrangimento. Convoca a doutora Flávia para julgar esse agravo a ser. Certo, desembargador João Ferreira? Afirmo que não há qualquer impedimento ou suspeição. Então Vossa Excelência julga. Vai haver o julgamento com ele votando? Vai votar, sim, senhor. Se ele se diz que não é impedido, não há uma decisão do tribunal nesse sentido, eu não posso fazer nada. Relatório. Recurso de agradecimento com pedido liminar interposto pelo espólio Gabriel Júlio de Matos Milho contra a decisão interlocutória procedida na ação de reintegração de posse, código tal, movida em favor da Associação de Pequenos Produtores Rurais Coqueirado de São Vicente, perante segunda vara de especial direito bancário, direito agrado desta capital, quem deferiu o pedido inicial e determinou a ação prosseguir-se com rito ordinário. Sustenta a agravante, em síntese, nos termos do artigo 175 do Código Civil, com a modo dos comodantes, a herança transmite desde que logo o direito legítimo, que, com o prazo final do contrato de comodado, estava condicionada à conclusão do processo desapropriatório, que não ocorreu, aliada à notificação encaminhada ao agravado na 2010, a posse, ao contrário que disse o magistrado, não pode ser considerada como velha, o que possibilitaria a retomada do imóvel para seus legítimos proprietários. Liminar indeferida, juízo de primeiro grau pediu informações, certidão de curso de prazo para contra-razões, Procuradoria de Justiça efetuou parecer pelo desprovimento do recurso, agradecimento foi julgado procedente pelo unânime, embarcação, pedido suspensivo, efeito suspensivo foi deferido, embargo declaratório, novamente, a doutora Procuradoria de Justiça opinou parecer pela nulidade da decisão, embargo de declaração foram parcialmente desconhecidos para sanar anulando o processo, contra a minuta, as folhas, novo julgamento, embargo de declarações, dessa vez anulou o acórdão, a parte agravada interpôs novo embargo de declaração que rejulgou o réu X em virtude de que esse embargo tinha sido julgado pelo colegiado. Foi determinado então a parte embargada para querendo no prazo como 5 dias manifestar, em seguida a doutora Procuradoria omitiu parecer de folha 933 TJ. Embargos apresentam contra razões da folha X, pugnar pela manutenção do acordo, recorrido ante a ausência de visto. Novo parecer da Procuradoria-Geral. Embargos declaratórios foram acolhidos para tornar sem efeito folha 916 do 121, mantendo incólume o acordo de 792 e 796. O agravado, através da petição de folha 996 e 905, aduz que houve erro material no final da parte dispositiva do acordo, ao se indicar as folhas da decisão anulada. Em decisão monocrática, esse erro material foi consertado. Manteve incólume o acórdão 180-103, que anulou a decisão. Aportou petição informando que a matéria, de carenciamento do seu direito, matéria que será destacada na preliminar sessão de julgamento da agravo instrumento, assegurar a postura de impugnação, não preclusão, se assim interesse, este é o relatório.
Voto. Em preliminar, para evitar a alegação de cessamento de defesa, tem-se necessário colocar ao referendo esse colegiado a correção realizada de forma provisória e monocraticamente na parte dispositiva do RED 16.741/2007. A prestação jurisdicional necessária para evitar que o agravante se valer de um erro material para valer de uma decisão que sabia não ter sido repristinada no mundo jurídico, exigiu o seguinte posicionamento. Erro material. Artigo 54 permite de ofício por requerimento das partes que seja feita correções de erros materiais de decisão. Correção de indicação de folha do acordo anulado para viabilizar o julgamento do RAI 151.988/2015. Vistos, a agravada Associação dos Pequenos Produtores Rurais Coqueirada São Vicente, através da petição X, contra acordo que proveu a petição deduzida no RED 16.740/2017, onde figura como parte contrária o espólio de Gabriel de Júlio de Matos Milho, proferida pela segunda Câmara deste Tribunal de Justiça. Em síntese, alega que foi anulada a decisão de folha 916/921 por força da preclusão ao pró-judicato. Tal comando preservou a integralidade do acordo de folha 796 e 796 TJ, que houve erro material da parte dispositiva sem indicar as folhas de edição anulada. A retificação afasta a divergência e atos de má-fé do agravante. Relato necessário. Após a publicação do acordo de folha 952/955 TJ, por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, proveu a pretensão deduzida no RED 16.740/2017, alerta agravante que o acordo contém vício possível de saneamento de ofício. Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação sobre o equívoco cometido na parte final do livro procede integralmente, encontrando permissivo legal, não importando em modificação substancial do julgamento em referência. Trata-se de um erro material simples, que pode ser corrigido até de ofício pelo julgador. Artigo 94, inciso 1 do CPC, mantendo coerência com relatório e fundamentação e com a parte dispositiva da decisão em voga, bem como afastando qualquer suposição de julgamento ultrapetita. Aliás, fica claro que o limite traçado pelo agravante na oposição de embargo de declaração 16.740/2017 quanto o acordo 991 TJ, bastando ver se o seu pedido. 2 pontos requer a Vossa Excelência o recebimento de recursos de embargo de declaração para fim de anular o acordo pelas graves razões à luz declinada, bem como esclarecer as omissões e contradições do processo judicial embargado. Por consequência natural da apreciação dos declaratórios, no mérito, seja emprestado efeito suspensivo para receber o recurso de agravo do instrumento, considerando que são presentes os requisitos de admissibilidade, sem grifo no original. Desta forma, para evitar dúvida sobre o desfecho do procedimento oportuno, a correção da específica parte do acórdão recorrido, folha dos 955 TJ, assim de que passa a ter a seguinte consideração. Com essas considerações, acordo de embargo, para tornando-se em efeito as decisões de folha 916, 921, manter incólume o acórdão de folha 880, 883 TJ. A correção não traz qualquer prejuízo ao litigante, pelo contrário, apenas traduz a lógica da prestação adicional, visto que a anulação do acordo de folha X deu-se para preservar o primeiro julgamento do RED 64.416, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à preclusão do pró-judicado. Embargo de declaração, eu cito várias jurisprudências nesse sentido, inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por fim, a postura adotada pelos ciganos do expedimento, bem como o enquadramento da conduta depois do artigo 80 CPC, deverá ser devidamente analisado quando do julgamento do RAI 151/902/2015, que já se arrasta por tempo fora do comum e hoje será julgado. Com estes fundamentos, nos termos 494 segundo CPC, corrige o erro material da parte dispositiva. Acordos e embargos, tornando-se em efeito a decisão de folha X e manter incólume a decisão de folha 88 do primeiro grau, de folha 88 e 73. Comunique-se ao juiz de primeiro grau e torne-se imediatamente concluso este agravo para julgamento deste colegiado. Reconheço que o procedimento não é comum, porém, numa situação excepcional, e não existia outra medida a ser adotada, até mesmo para não causar mais tumulto nesse tumultuado processo de que aqui se encontra instalado neste considerável provimento. Com tal fundamento, artigo no 494 CPC,
coloco a devida correção ao referendo deste colegiado. Simplesmente, mas eu estou corrigindo todos os erros, fazendo o saneamento para que possamos julgar o mérito. Está de acordo, desembargador Sebastião? De acordo, desembargador? Tá. Passo ao voto do mérito.